Bom, vamos tratar aqui hoje de vários assuntos, mas eu começo o bate-papo com Rafael Bueno. Rafael, ele é o secretário de Agricultura do Estado, aliás, do Distrito Federal, é secretário do DF. E ele vem trazer aqui algumas notícias, ou comentar conosco, umas notícias novinhas. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento com Sucesso no Campo. Temos umas notícias que saíram agora, com pesquisas que foram recentes, de grandes institutos, de empresas independentes, como a Exame, e que traz Brasília como... A gente tem aí, dentre os assuntos, como o melhor município, aí nesse caso é Brasília mesmo, para se investir no agro. Também como a capital do feijão, com a melhor qualidade, com maior tecnologia. A gente já sabe que o plantio do feijão, diferente daquele feijão que a gente tinha de subsistência no passado, ele é um feijão, é uma cultura que exige um nível de tecnologia. Vamos falar só disso aí por enquanto. Rafael, o que isso representa para o produtor brasiliense e para o Brasil? Fabélia, ontem nós recebemos com muita alegria uma publicação da revista Exame, que trouxe um levantamento feito por uma empresa de consultoria privada que faz análise de ambientes de negócio. E Brasília foi eleita o principal município, aliás, o melhor município brasileiro para se fazer negócio dentro do setor agropecuário. E dentro dessa composição da entrevista, eles inclusive entrevistaram produtores, pessoas que trabalham com a produção de semente de soja, e o Distrito Federal é isso. Nós temos vários fatores que levaram a essa condição, né? E um dos fatores que eles avaliam é a geração de emprego dentro da atividade agropecuária. Esse é um fator preponderante. E isso a gente tem alcançado com bastante trabalho do governo do Distrito Federal e também com muita dedicação do produtor rural. Aqui nós temos uma característica que eu falo sempre, que nós temos um território pequeno e que nós não temos capacidade de expansão de área, né? As áreas aqui já estão consolidadas. Na verdade, o que a gente tem muitas vezes é trocar uma área de pecuária por uma área de lavoura. Mas o produtor, para compensar isso, ele precisa aplicar em tecnologia. E o produtor do Distrito Federal, ele está muito aberto a inovações tecnológicas, né? E isso é muito bom. Ele tem uma visão empresarial muito boa. Por exemplo, a gente tem aí o Distrito Federal agora crescendo na parte de fruticultura. Inclusive, o governo do Distrito Federal, nosso governador Ibanez, sempre nos coloca isso, para levar esse fomento às cadeias, para que o produtor, de fato, ele crie um ambiente de negócio. Dentro dessa linha, a gente entrou para um programa chamado ProRural. Esse programa é um programa do governo de pagamento de imposto, ele tem isenção de taxas que o governo cobra. Por exemplo, até o ITBI é cobrado para comercialização, transmissão de bens intervivos, que seria ali uma escritura, um terreno, chega a ser isento para aqueles que vão trabalhar realmente com atividade no campo. Isso é um dos pontos fundamentais, porque a gente dando esse suporte ao produtor, ao agroindustrial, que vai também beneficiar os produtos do Distrito Federal, a gente só tem a crescer. E é o que a gente tem observado. O produtor, ele fazendo investimentos, com recursos privados ou recursos de financiamento, o governo dando suporte, criando um ambiente de negócio favorável, diminuindo taxas, diminuindo impostos, e isso, de fato, faz o segmento crescer. Então, hoje, o Distrito Federal, ele busca isso, oferecer um ambiente de negócio salutar, seja para o agricultor familiar, seja para o grande produtor. Acho que esse modelo de trabalho do governador deve ser apresentado também para outros estados, viu? Porque o que a gente está vendo é um estrangulamento cada vez maior
né? As pessoas não têm, os gestores não têm essa visão que reduzindo a pressão vai fazer o daqui correr. Então, assim, ele reduz aqui, mas, por outro lado, entra muito mais dinheiro para ele, porque o produtor aplica aquilo em algo que vai replicando, e às vezes em várias safras. Perfeito, Fabélia. E não é só isso. O governador Ibanez, ele é um governador de uma visão muito ampla. Então, por ser também pecuarista, é um governador que sabe a necessidade do homem do campo. Então, o governo do Distrito Federal tem investido bastante agora, por exemplo, na recuperação das estradas rurais. Só esse ano nós já recuperamos mais de 1.700 quilômetros de estradas rurais, estradas de terra, porque a gente precisa ter logística para escoamento dessa produção. Nós trabalhamos aqui no Distrito Federal não só com o fomento da produção, mas, por exemplo, quando a gente fala do agricultor familiar, nós inauguramos agora, cerca de 1 mês e meio atrás, um empório rural dentro de uma região que ela tem um misto de rural com cidade, e hoje virou um point das pessoas da cidade. E encontram os produtores lá, fazem um comércio em circuito rápido, então tem um alimento a um custo mais baixo, um alimento fresco, e chega dinheiro na mão do produtor, sem passar pelo intermediário. Então, é uma visão de cadeia como um todo, criando um ambiente de negócio favorável que traz esses resultados como nós vemos agora. Com certeza, isso é uma maneira, é uma ação social, porque o que vem a ser é a fixação do homem no campo. Então, aquele pequeno que não tem todos aqueles protocolos para levar a mercadoria dele para a prateleira de supermercado, ele leva para esse empório. Mas aí está vendendo qualquer tipo de produto? Não, senhores. Ali você está vendendo um pé de alface que acabou de chegar da horta, mas que essa horta não tem CNPJ, não tem uma série de burocracias, rigores de produção ela tem. Zelo de produção, ela tem. Qualidade de produção, tem. Ela só não consegue entrar no setor burocrático, porque daí precisa pagar contador mensalmente, tem umas outras taxas de impostos a serem pagas mensalmente. Aí complica, porque não é todo mês que ele tem a alface dele. Mas o dia que ele tem onde vender, não é isso, Rafael? Perfeito, e não tem custo para ele. O governo constrói esses espaços, assim como nós vamos construir outros espaços por demanda do governador já para o ano que vem, criando essa proximidade, principalmente do produtor familiar com o consumidor. E aí, Fabélia, tem um ponto que ele é fundamental. O produtor, ele precisa, principalmente os pequenos, ele precisa se viabilizar. O Distrito Federal, e aqui especificamente em Brasília, nós temos uma pressão imobiliária da área urbana sobre a área rural muito grande. Então, o governador sempre ele coloca levar qualidade de vida e condição de negócio a quem está no campo, em especial nas bordas da cidade. E aí nós encontramos o agricultor familiar. Para fugir daquela pressão imobiliária, para construir condomínios irregulares, fazer um loteamento irregular, então nós temos ofertado essas condições. Liberando máquinas para esses produtores por empréstimo, criando ambientes para fazer a negociação, gerando essas estradas rurais, criando esse ambiente de negócio, criando os empórios, os galpões de comercialização pelos produtores, entrando com um processo de incentivos tributários e fiscais, criando de fato todo um arcabouço onde o produtor rural ele se sente acolhido e o governo ele não entra para atrapalhar, pelo contrário, ele entra para ajudar. Tanto é que esse ano nós chegamos à marca de 100 quilômetros de canais de irrigação tubulada aqui no Distrito Federal, levando água a mais de 209 propriedades rurais que tinham um acesso à água deficiente ou o acesso não existia, então só se produzia na época da chuva. E hoje essas propriedades são atendidas com água de qualidade, em quantidade, inclusive sobrando água que está voltando para os reservatórios e abastece a nossa cidade.
Pois é, hoje eu ia tocar nesse assunto do polo de irrigação, porque já teve uma inauguração, já teve esse projeto, ele não está da semana passada para cá, já é um projeto que vocês vêm construindo e agora ele está se expandindo, não é isso? Perfeito, Fabélia. De muito tempo aqui, o Distrito Federal, a gente vem trabalhando esse processo de irrigação, seja na tubulação dos canais, recuperação das estradas para não chegar sedimento nos leitos, como rios e córregos, barragens. E agora nós fomos reconhecidos pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional como o 15º polo de irrigação do Brasil. E nós passamos formalmente agora a compor o Plano Nacional de Irrigação do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, o que vai nos possibilitar trazer recursos do governo federal para investir no processo de irrigação. E aí eu faço um recorte muito importante. Aqui no Distrito Federal, nós temos leitos com pouca vazão. Basicamente são córregos e com volumes bem baixos. Mas a gente precisa irrigar os nossos campos de produção para ter o abastecimento agroalimentar. Para isso, o governo tem investido na parte de tubulação de canal para evitar que essa água se perca por infiltração ou por evaporação, mas a gente também tem melhorado os sistemas de irrigação. Vamos entrar agora para o ano que vem com uma medida, com doações de sistemas de irrigação mais eficientes, principalmente voltado para o agricultor familiar. Estamos construindo agora 247 reservatórios de água, um por propriedade. São 247 propriedades escolhidas. Cada tanque tem capacidade para reservação de 380 mil litros de água e é uma água voltada para a irrigação. Nós estamos entrando agora em processo com práticas conservacionistas, seja de solo, seja de aproveitamento da água da chuva, e já estamos numa conversa com a CAESB para fazer a utilização da água de reuso, aquela que vem depois do tratamento dos dejetos, vindo aí do esgoto da cidade, e pode ser utilizado para algumas culturas. Nós estamos buscando fazer todo esse processo de práticas sustentáveis, porque nós temos uma população urbana crescente e nós precisamos levar água a ela, e, ao mesmo tempo, nós temos uma demanda tanto pela água no campo para irrigação quanto por alimentos. Então, são sistemas tecnológicos e mais eficientes que vão garantir esse sucesso para o Distrito Federal. Bom, a gente já sabe do clima seco em Brasília. Qual que é a altitude? Aqui nós temos uma altitude média de 1.200 metros. É bem alto. Eu quero agradecer a sua participação, nós vamos conversar muito mais. A equipe de Sucesso no Campo, certamente nós vamos combinar e vamos até Brasília para a gente dar uma volta em algumas propriedades e fazermos um acompanhamento, bater um papo com você pessoalmente, com o governador, com os produtores e apresentar o que tem de bom para que outros municípios possam aplicar também, ou ele pelo menos adequar aquela ideia à sua realidade. Obrigada, Rafael. Nós que agradecemos, Fabélia, o governo do Distrito Federal se coloca à disposição, e um grande abraço a todos aqueles que nos assistiram.